Fala pessoal, aqui é o professor Luciano Pimentel, seja bem-vindo aqui ao nosso tutorial de regularização do falso simples. Galera, esse vídeo ficou muito longo, mas a gente resolveu então separar ele em vídeos menores para ajudar você no processo de compreensão, porque aqui eu vou passar para vocês todos os detalhes passo a passo de regularização de empresas que caíram nessa malha, tá? Então assiste com calma, se não está inscrito, se inscreve no canal. Se ficar com dúvida, deixa na descrição do vídeo e bons estudos! Fala DP Conectado, aqui é o professor Luciano Pimentel, seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Pessoal, eu estou aqui num tutorial prático da malha do falso simples. Eu já tinha feito um vídeo aqui no passado falando sobre essa notificação que a Receita sempre verifica as empresas e as empresas que declararam a CFIP errado, elas são lá, são notificadas a corrigir, e eu não tinha feito ainda aqui no canal um vídeo totalmente prático com todo o passo a passo de regularização. Apareceu aqui um cliente na consultoria, eu acompanhei ele todo o processo, consegui capturar aqui algumas telas. Então nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês todo o passo a passo, como é que vocês fazem para regularizar, caso sua empresa ela caia nessa malha do falso simples, que é uma malha, como eu já expliquei anteriormente, onde a empresa, no momento que ela não era do Simples Nacional, ela declarou a CFIP como sendo optante pelo Simples Nacional, consequentemente ela acabou recolhendo a contribuição previdenciária com valor menor. Esse vídeo aqui, então, ele vai ficar um pouco longo. Se você está tentando regularizar uma empresa que está passando por esse tipo de situação, então tenha um pouco de paciência, assiste ele com calma, acompanha todo o passo a passo, você pode estar fazendo pergunta aqui na descrição, que eu vou estar ajudando você em todo esse processo, tá bom? Então, recados dados, a gente já pode iniciar aqui o nosso tutorial. Para iniciar, eu quero aqui compartilhar a tela com vocês, porque tem uma orientação lá no site da Receita que trata exatamente sobre esse tema, tá? Malha do falso simples. E aqui ele vai dizer toda a orientação. O que é essa malha? Ela é uma malha de inconsistências apurada no cruzamento de dados, divergência de informações de optante pelo Simples Nacional, a GFIP versus portal do Simples Nacional. E aí tem ali a autorregularização, né, que as empresas devem fazer, qual é o prazo, como verificar as pendências, como regularizar a situação perante a Receita. Tudo isso aqui eu já falei no vídeo, eu quero deixar ele aqui na descrição, tá bom? Mas aqui está basicamente como é que você vai corrigir a CFIP. Você vai transmitir a CFIP retificadora, e aí você tem que verificar ali no campo de opção pelo Simples, colocar como não optante, informar o RAT, o FAP, outras entidades, e também você tem que ficar atento ali com os códigos lá no cadastro da empresa, como por exemplo KENAI e FPS, que eles fazem parte da CFIP. Se você altera esses campos aqui, eles podem duplicar, né? Na verdade, a chave da CFIP é FPS, CNPJ, código de recolhimento e competência. Se você alterar o FPS, essa CFIP ela vai duplicar. E o KENAI tem que ser mesmo o KENAI que foi informado na declaração anterior, tá bom? Então, basicamente, essa orientação que ele dá, ele passa aqui. E aí, depois que você faz essa retificação, o sistema da Receita apura apenas a diferença. Então, se você já tivesse pago ali a GPS naquele período, o sistema vai só cobrar a diferença, que é basicamente o que aconteceu aqui, certo? E esses valores que forem apurados ali, de diferença, você pode gerar uma GPS, ou então você pode estar fazendo o parcelamento desses valores lá no próprio site da Receita Federal. Então todas as orientações estão aqui, nesse documento eu vou deixar ele aqui na descrição, e também eu vou deixar o vídeo onde eu já explico aqui, eu leio com calma todas essas informações, beleza? Muito bem, antes de nós avançarmos, esse é aquele momento que eu quero pedir a tua inscrição aqui no canal. Pessoal, a inscrição de vocês apoia demais a geração de conteúdo, não custa nada. Então verifica aqui no botão de se inscrever se você está ou não está inscrito no canal. Se não tiver inscrito, clica aí no botão de se inscrever e já vai deixando o like no vídeo, tá? Agora eu tô aqui com vocês com uma tela da notificação. Eu não consegui o PDF da notificação, nem consegui consultar, mas você consegue consultar essa notificação lá pelo ECAC, na caixa postal, ela fica ali. Se você não excluiu, ela vai estar lá, tá? No caso do meu cliente, depois que eles leram, imprimiram, eles excluíram a notificação, então eu não consegui visualizar por lá, mas eles me mandaram a tela de notificação. Quais são as competências? Então aqui no caso foi apurado ali todo o ano de 2020, ele mostra aqui quais são o número dos protocolos da GFIP que foi entregue. Também ele vai me trazer aqui qual foi o FPS declarado. Eu falei para vocês, se vocês enviarem uma declaração com FPS diferente, ele vai duplicar lá na base da Receita. Por quê? Porque o FPS faz parte da chave, beleza? E aí se acontecer isso, você vai ter que excluir aquela que você fez errado, enfim, vai dar uma trabalheira, tá? Código de recolhimento, aqui é no 115, o KENAI que foi informado nas declarações ali, certo? GFIP como opção pelo Simples foi informado como sim na declaração,
Só que lá no portal do Simples, tá, ela não é, tá? Ela não é optante. E aqui tem a base de todas as remunerações declaradas. Como você vai estar enviando a GFIP retificadora, ela vai conter todos os empregados que foram enviados naquele período, naquela declaração, certo? E é importante na hora de você fazer a declaração, fazer esse batimento, verificar se todos os empregados estão na declaração, se todas as bases de remuneração estão corretas e se o total da remuneração está batendo exatamente com o total que está aqui nessa última coluna. Por quê? Porque se você declarar uma base menor ou maior, já vai dar diferença na declaração. Outro detalhe importante também é que aqui nessa notificação ele já te dá qual é o FAP da empresa, que aqui é o FAP 5, tá? Mas se ele não desse essa informação, você tinha como consultar lá no portal do FAP no gov.br, tem vídeo aqui no canal ensinando você a fazer. Como ele dá o KENAI aqui, então pelo KENAI eu vou lá no anexo 5 do decreto 3048 e verifico qual é o KENAI da empresa, beleza? Pessoal, para regularização eu vou precisar do backup dessas declarações que foram entregues. Geralmente quando você faz a GFIP aí no seu computador, e se você não troca de computador, lá na pasta da caixa, no disco C do seu computador, ela salva todos os backups de fechamento. Então por esse código aqui de controle, você consegue localizar no seu computador onde é que está esses backups ali, caso você não tenha hábito de fazer backup, tá? Então lá na pasta caixa, eu vou até mostrar para vocês como localiza esses arquivos de fechamento. Você consegue localizar, então pelo código você consegue restaurar esse backup e aí fica muito mais fácil de retificar. Se você não tem esses arquivos, né, de backup de salvamento, existe a possibilidade também de você gerar no software de folha. No caso do meu cliente aqui, ele tem essas informações no sistema de folha de pagamento. Então para a gente foi muito mais fácil de regularizar, porque nós fomos lá no sistema de folha de pagamento e geramos um novo arquivo CFIP já com status de retificação. Então o procedimento foi muito mais prático, tá? Então o primeiro ponto seria você ter o backup de fechamento, e aí você vai pelos controles e vai restaurando e vai retificando cada uma delas, e aí fica muito mais fácil de você não cometer erros. Segundo ponto seria importar do sistema de folha ali o arquivo CFIP, caso você ainda tenha as folhas de pagamento no teu software de folha, ou verifica com a contabilidade, aí caso você seja de uma empresa e a contabilidade tem esses arquivos, você pode estar pedindo deles. E no último caso, fazer manual, que acontece bastante. Às vezes a pessoa não tem mais os arquivos, aí tem que fazer de maneira manual. Duas formas de fazer manual, através do arquivo RE, do relatório ali Relação de Trabalhadores. A empresa também deve ter aí ou impresso, ou a contabilidade enviou para a empresa esse arquivo, né, que é um relatório que você imprime ali quando você está fazendo o fechamento da CFIP, tá? E se você não tiver, em último caso, aí lá dentro do site da Receita, no ECAC, tem um chat, tem um menu ali dentro do chat, que é o menu de declaração, onde você solicita cópias de documento, e aí você consegue solicitar as cópias dos arquivos CFIP, principalmente aí a Relação de Trabalhadores, e aí você vai fazer o preenchimento manual. Só que aí, pessoal, vai dar muito mais trabalho de você fazer isso, tá bom? Eu quero dar aqui para vocês, nesse vídeo ainda, dicas de preenchimento. Depois eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz a retificação do meu cliente aqui, que foi rápido, porque já tinha o arquivo de folha. E aí a gente vai dando orientações para vocês aí no decorrer do vídeo, tá bom? Então essa aqui é a notificação. Em passo dela eu já sei que eu tenho que retificar aqui nesse exemplo todas as CFIPs de 2020 e tenho que enviar ali como não optante, que aí eu lanço RAT, FAP, que eu já sei que é e-mail, tá? E confirmar o resto das informações ali para poder fazer a transmissão. A GFIP retificadora você vai enviar na modalidade 9, que é a modalidade utilizada para confirmar informações que foram declaradas anteriormente. Essa confirmação só serve ali para a Receita porque ela vai substituir a declaração anterior. Se você muda a chave da CFIP, como por exemplo o FPAS, aí ela não vai substituir a anterior, ela vai duplicar, certo? E vai gerar uma nova cobrança para a empresa e não vai regularizar essa pendência aqui, tá certo? Muito bem, então. Vamos lá para o programa CFIP agora, eu quero mostrar para vocês algumas dicas. Ó, primeiro, se você tiver um backup de fechamento, você pode utilizar essa opção aqui, ó, ferramentas, restaurar backup, tá? Aí você vai dar um OK, aí você vai procurar lá no disco C, ó, disco C, vou te dar todo o passo a passo, tá? Arquivos e programas, aí você vai procurar a pasta caixa, aí você vai procurar a pasta arquivos. Nessa pasta arquivos aqui tem todos os backups de fechamento. Lembra que eu falei para vocês? Se você sempre utilizou o aplicativo nesse mesmo computador, você nunca trocou de computador, se você não fez backup, não se preocupe porque o próprio sistema ele faz um backup de fechamento.
É só você pegar aqui, mudar para a opção backup de fechamento, localiza ali pela notificação qual é o controle do arquivo, tá? Eu vou pegar aqui um aleatório, certo? Então você vai pegar esse aqui, você abre, aí vai estar aqui o backup de fechamento. Então só é clicar aqui em abrir e ele vai restaurar o backup aqui e você vai utilizar, tá bom? Se você tivesse feito um backup normal ali pela opção de backup, você pode utilizar a opção aqui de arquivos compactados, localiza ali o backup que você quer restaurar e restaura o backup aqui no programa Cefip, tá bom? Detalhe importante também que eu esqueci de mencionar é você verificar se você está utilizando a última versão do programa Cefip. No momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, que é em outubro de 2024, a última versão foi publicada no dia 25/7/2024, tá bom? No ano de 2024 teve várias atualizações dessa aplicação, então fique atento aí para ter a última versão. A última versão também ela já vem com a tabela de índices do INSS, que é a tabela 44, que ela é a tabela de 2022. Essa tabela ela traz todos os índices de anos anteriores, então não tem necessidade de você procurar a tabela do INSS lá do período passado para poder fazer as retificações. No nosso caso que é 2020, eu não preciso, por quê? Porque essa tabela 44 ela traz todas as outras tabelas do INSS. A tabela Selic eu não preciso atualizar, porque eu não estou fazendo recolhimentos de atraso, e também essa tabela aqui não serve para fazer recolhimentos de atraso. E aí os índices do FGTS eu também não preciso atualizar para essa retificação. A única coisa que eu preciso aqui é ter o aplicativo atualizado, a última versão dele, e a última tabela atualizada. Nessa última versão do aplicativo, ele já traz no próprio aplicativo, eu não preciso baixar e gerar carga aqui, beleza? Eu vou deixar um vídeo aqui na descrição ensinando você a baixar e instalar o aplicativo Cefip, tá bom? Só para mostrar para vocês aqui, ó, em exibir tabelas do INSS, que, como eu falei, o sistema já traz todas as tabelas aqui, até a última que foi publicada em 2022. Depois disso, o INSS passou a ser recolhido na DCTF Web para todas as empresas, então não tem necessidade mais deles liberarem essas atualizações de tabela, por isso que eles não atualizaram mais, tá? Fazendo esse adendo aí, a gente falou aqui então da possibilidade de restauração de backup, você vai restaurar por aqui. Há a possibilidade de importar o arquivo de folha. Então, se eu tenho um arquivo de folha, eu vou aqui em arquivo, importar, que foi basicamente o caso do meu cliente. Eu localizo o arquivo ali de importação, dou um sim, e aí o sistema já vai importar o arquivo do software de folha, e aí eu consigo construir os parâmetros da retificação que eu estou pretendendo fazer, tá certo? E no último caso seria fazer o preenchimento manual, mas depois a gente fala sobre esse preenchimento manual, tá bom? Então, o que você vai ter que verificar aqui no processo de retificação? Primeiro, os dados da empresa. Então, você vai aqui na aba de cadastro, cadastro empresa, seleciona a aba empresa aqui, certo? O representante aqui, pessoal, o cadastro do representante, é aquela pessoa que faz a transmissão do arquivo. Não necessariamente tem que ser os dados da empresa. Se você está fazendo a transmissão com o certificado da empresa, o representante vai ser a própria empresa, você preenche os dados do representante aqui, certo? Agora, se for uma contabilidade ou um terceiro que está fazendo, é os dados dele que vai aqui nesse campo de responsável. Lembrando que, para fazer a entrega da Cefip com movimento, que tem mais de 5 meses de atraso, uma Cefip extemporânea, eu preciso ter a procuração cadastrada lá no Conectividade, beleza? Então, só fazendo essa observação aqui sobre o cadastro responsável, pode ser tanto a empresa quanto uma contabilidade, por exemplo. Então, aqui sim, no cadastro da empresa, eu vou ter que verificar os dados da empresa e principalmente os campos QNAI e FPAS. Tem que ser exatamente aqueles campos que estão lá na notificação, tá? Então, tem o campo aqui FPAS, no caso aqui é 507, e tem aqui o campo de QNAI, é o campo que tem que ir lá nesse preenchimento, tá bom? Se você importou do sistema de folha, provavelmente vai vir com esse campo. Esse aqui eu estou usando uma empresa de exemplo aqui, tá? Para a gente fazer só essas explicações, não é aquela empresa ali da notificação, tá? Só para vocês ficarem cientes. Então, o QNAI e o FPS são os campos importantes aqui que vocês precisam saber, tá bom? Agora, aqui ainda na aba de cadastro tem os trabalhadores, aí você certifica se os trabalhadores estão todos ali. Aqui no caso só é a parte realmente de dados dos trabalhadores, tá? Geralmente vai estar todo mundo ali, se você fez a importação do software de folha, essa importação ela viria, mas se você estivesse fazendo preenchimento manual, por exemplo, você teria que incluir tanto a empresa, tá? E a empresa você inclui aqui pela aba de responsável, nova empresa, você clica aqui em nova empresa, e ele abre o campo ali para você preencher e você preenche os dados, tá? Não é o caso aqui. Isso se você estivesse fazendo manual. E aqui na aba de empresa é onde eu faço a inclusão dos empregados, caso eu estivesse fazendo manual. Então eu vim aqui, novo trabalhador, e aí eu preencho aqui os campos de PIS, nome, categoria, endereço eu não preciso preencher, mas esses campos aqui de CBO, CTPS, matrícula, ocorrência, são campos que eu preciso preencher, data de nascimento,
data de admissão e data de opção, eu preencho tudo manual, tá? Terminando de fazer o preenchimento, eu posso ir em salvar, beleza? Então aqui, depois que faz o preenchimento, vai aparecer o cadastro do empregado. Então essa parte de cadastro é isso aqui, certo? Aí nós vamos para a parte do movimento. Se você fez a importação do software de folha, provavelmente o movimento já vem selecionado aqui. No caso, esse movimento aqui a gente já vai construir os parâmetros, tá bom? Aqui na parte de movimento eu posso fazer toda a parte de manutenção. Inclusive eu posso até já abrir o movimento. Então eu posso vir aqui. Se não veio preenchido ali as informações do software de folha, eu posso preencher. Então eu ponho aqui novo, coloco ali o mês que eu estou fazendo, tá? Coloco ali o código de recolhimento e o código de recolhimento vai estar lá na notificação, certo? E o FGTS você marca no prazo. Vai em salvar, pronto, você fez a abertura do movimento, tá? Então lá na notificação também eu vou ter código de recolhimento e a competência que eu estou querendo retificar, tá bom? Continuando, então aqui pessoal a gente vai selecionar a empresa e a gente vai marcar a participação da empresa aqui nessas mãozinhas aqui, tá? Para poder a gente conseguir fazer as edições aqui, fazer as adequações. Eu poderia ter feito lá no software de folha, mas eu posso fazer também aqui no programa CFIP, tá? Se eu estou restaurando o backup, por exemplo. Então aqui a empresa já está selecionada e aqui tem os dados da empresa. É importante eu ter ali os relatórios para saber se, por exemplo, teve dedução de salário de família, salário de maternidade, né? Se teve informações de compensação para lançar aqui, tá bom? Nesse caso aqui, os campos principais de alteração é mudar de optante para não optante. Então, nos dados do movimento, eu vou mudar para não optante. Aí, lá pelo KENAI, no decreto 3.048, anexo 5, eu consigo ver qual é o RAT da empresa. Então, pelo KENAI preponderante, eu identifico o RAT da empresa, eu posso lançar aqui. O FAP, a gente já viu que a notificação traz o FAP, no caso da empresa aqui é 5, né? Se não tivesse, aí eu teria que verificar. E aqui no campo de outras entidades, você vai lançar de acordo com o FPAS. Nesse exemplo aqui a gente está usando o 515, da notificação é o 507. Lá na social tem uma tabela onde você verifica FPAS e código de outras entidades, tá bom? No caso do 515 é o 0115, do 507 é o 0079, tá? Aí você vai verificando as situações aí, faz o preenchimento. Isso aqui é só para fins de explicar mesmo de maneira didática para vocês, tá? Feito isso, você pode salvar. E aqui no campo de recolhimento, onde tem os empregados, esses empregados aqui eles estão na modalidade em branco, mas eles têm que ir lá para a modalidade nova. Então como é que eu faço para trocar modalidade? Eu seleciono aqui, clico com o botão auxiliar, vou em modalidades, tá? Vocês podem ver que esse ícone de modalidade está aqui também na barra. Vou em modalidades e jogo todo mundo lá para a modalidade 9, certo? Que é a confirmação de informações anteriores, beleza? Tá todo mundo aqui, eu só preciso me certificar que a remuneração deles está correta, tá bom? Então, se eu tiver o relatório RE, se eu tiver o relatório lá da Receita, eu posso ir conferindo. Se eu tiver o relatório de folha, eu posso ir conferindo. O importante é que no final, quando você fizer essas conferências aqui, dê exatamente a base de remuneração que está dando lá na notificação, tá bom? Então aqui, pessoal, eu posso, se tiver errado, em vir dados do movimento e fazer a alteração aqui e lança o valor correto. Para quem está fazendo preenchimento manual e esse campo aqui estiver em branco, aí você faz o lançamento aqui dos valores tudinho certo, tá bom? Finalizando esse processo aqui, a gente pode fechar o movimento e fazer a transmissão, que é basicamente isso aqui, certo? Antes de você fazer o fechamento, eu recomendo você vir em simular fechamento. Você vai aqui nessa simulação de fechamento para visualizar o quê? Para visualizar a base total das remunerações. Lembra que eu falei que a base total tem que ser igual àquela que está aparecendo lá na notificação? Então a base total da remuneração, tá? Ela tem que ser a mesma que está lá indicada na notificação. E tem também aqui o comprovante de declaração à Previdência, onde ele traz ali todas as informações da apuração que foi realizada. Depois eu quero fazer uma análise mais detalhada com vocês. Agora já tem parte empregado, parte empresa, RAT e outras entidades, tá bom? Feito isso, pessoal, só é fazer a transmissão lá pela Conectividade Social e pronto, espera atualizar lá no sistema da Receita, que no relatório da Instituição Fiscal o sistema só vai cobrar as diferenças. Como eu falei, você pode gerar GPS ou solicitar parcelamento, tá bom? Então, explicando toda essa parte de preenchimento de CFIP, e se você não tiver os arquivos de importação ou backup, você vai fazer o preenchimento todo manual, aí sim a gente pode, né, analisar o caso ali do meu cliente, e a gente vai fazer toda a parte de CFIP e transmissão
já já, tá bom? Como eu falei para vocês, esse aqui é um tutorial bastante longo, então tenha paciência, assiste aí com calma, vai fazendo as anotações e depois se quiser pode perguntar aqui na descrição do vídeo. Tem um detalhe aqui também que eu queria pontuar para vocês, é que caso você esteja fazendo uma GFIP que tem informações de 13º salário, essas informações têm que ser lançadas aqui. Por exemplo, no mês de novembro nós vamos ter o adiantamento. O adiantamento geralmente é lançado nesse campo aqui. E no mês de dezembro nós vamos ter a diferença, que seria a nossa segunda parcela. Então a base do FGTS ela é lançada aqui. Embora não vai ter nenhum impacto, mas é importante você lançar o valor nesse campo aqui, tá? E quando você for fazer a GFIP do 13º, caso ela esteja na malha também, aí o campo do 10º é esse campo aqui de baixo. Inclusive eu tenho um do 10º aqui para importar para vocês visualizarem. Então deixa eu só pegar aqui um arquivo do 10º para vocês verem como é que é o preenchimento. Numa GFIP do 10º, ela a princípio é modalidade 1, mas como você está fazendo a retificação tem que ir todo mundo lá para 9. Tá? E no campo do 10º, olha só a diferença. Não tem aqui no campo de remuneração, porque a base do 10º ela é uma GFIP 13, tá? Na notificação, inclusive, tem também, ó, 13 de 2020. Nesse caso aqui, ó, onde vai a informação? Vai nesse campo aqui de baixo, ó, que é a base de cálculo do 13º salário da Previdência, tá bom? Só essa observação aí, caso você esteja fazendo manualmente, tá? A GFIP retificadora do 13º salário. Então, é isso, a modalidade é 9. Mantenha as informações de competência, código de recolhimento, a entrega no prazo e não se esqueça de conferir se o FPS e o QNAE está correto e a base da remuneração daquela declaração está correta também. Aí se teve empregados afastados, tem que ir com as informações de afastamento. Se teve empregados desligados, tem que ir os empregados desligados. Por quê? Porque a base da remuneração tem que ser a mesma da que está na notificação, ok?